Ai, chegou o dia, não tinha como evitar. Kobe Bryant ou Shaquille O'Neal, quem foi o maior ou o melhor entre os dois? Essa é a disputa no nosso X1 de hoje. E eu confesso que quando eu pensei nesse quadro, esse foi um dos primeiros conteúdos que eu queria trazer, essa comparação entre os dois, porque eles jogaram juntos, teve toda a rivalidade que fez com que o Shaquille O'Neal saísse do time, com o Lakers preferindo ficar com o Kobe Bryant, e eu sempre pensava, caramba, Kobe ou Shaq? Kobe ou Shaq? Kobe ou Shaq? Quem foi o maior entre os dois? Quem foi o melhor entre os dois? Então a gente vai atrás de fatos juntos para conversar sobre isso e chegar a um veredito. Dá uma olhadinha depois aqui no canal, porque já saiu um outro X1 que foi entre o Luka Doncic e o Jason Tatum, e saiu também um vídeo recente fora do conteúdo do 2K. Vai sempre ter conteúdo de 2K aqui semanalmente, mas eu tô trazendo um pouco mais de conteúdo da NBA como um todo, e provavelmente o YouTube não está entregando esses vídeos para você porque é um conteúdo diferente, então ele entende que não te interessa. Mas se você se interessa, me ajude, vá atrás desse vídeo aqui no canal, deixa um like, comenta alguma coisa para o YouTube entender que você tem interesse, ou ative as notificações que você não correrá risco algum de perder vídeos aqui do canal. Shaq e Kobe jogaram juntos por 8 temporadas, eles levaram o Lakers a 4 finais, vencendo 3 delas juntos. Enquanto Kobe Bryant jogou toda a sua carreira no Los Angeles Lakers, o Shaquille O'Neal passou por 6 times. E provavelmente, se você é fã de basquete, você lamenta muito não poder ter assistido essa dupla dinâmica, expressiva, carismática, de certa forma, jogando juntos. Depois de 4 anos em Orlando, Shaquille O'Neal assinou com o Los Angeles Lakers. O seu início de carreira no Orlando Magic foi meteórico. Logo na segunda temporada ele já estava cotado entre os melhores jogadores da liga. Assim como nós vemos acontecendo atualmente com alguns jovens jogadores quando chegam nos seus times, Shaquille O'Neal foi responsável por colocar o Orlando Magic no mapa. Enquanto isso, do outro lado, um jovem marrento se recusava a jogar pelo Hornets e então foi negociado para o Lakers antes mesmo de estrear no time que o draftou originalmente. Mas o conteúdo desse vídeo não é sobre a má vontade do Kobe de jogar pelo Hornets, e sim uma comparação entre os dois. Então, depois do início de carreira do Shaquille O'Neal no Orlando, ele tem um atrito com a diretoria da franquia, que não queria pagar o que ele desejava e merecia receber, então ele se vê valorizado pelo time de Los Angeles e ele assina um contrato gigantesco com o Lakers. Não é meu interesse aqui também nesse vídeo contar a história da carreira do Shaquille O'Neal ou a história da carreira do Kobe Bryant, tá? Mas eu preciso contextualizar vocês com algumas coisas para que faça sentido a construção que a gente vai fazer nesse vídeo. Você não precisa assistir a muitos jogos daquela época para perceber o quanto Shaquille O'Neal era um monstro, imparável. Ele dominou a liga por anos com seu impacto dentro do garrafão, obrigando os times adversários a precisarem usar todos os centers da rotação por causa do número de faltas que os times cometiam nele. No Los Angeles Lakers, o Shaquille O'Neal ganhou um pouco de fama de preguiçoso, que ele não se esforçava muito defensivamente, nem nos treinos. Mas isso não impedia que ele fosse uma força da natureza dentro do garrafão ofensivamente, sempre causando muitos problemas para a defesa adversária. Mas esse fato de ele não se esforçar tanto nos treinos, na sua melhoria até física mesmo, fez com que ele não ganhasse prêmios como um jogador defensivo. Ele até entrou para seleções de times de defesa, mas não no primeiro time geral, diferente do Kobe, que a gente vai ver mais pra frente. Então, talvez, quando você vê o Shaquille O'Neal, o porte físico dele, o tamanho do monstro que ele era, você deve imaginar que ele ganhou algum prêmio como defensor do ano. Porém, não, velho, ele não ganhou. Ele foi cestinha da NBA 2 vezes, assim como o Kobe também, liderando a liga em pontos 2 vezes, mas o impacto defensivo dele era ali em dar toco, em pegar rebote, mas não aquele jogador consistente em todas as partidas ali, mostrando muito ímpeto defensivo, muito esforço. Então isso fez com que ele perdesse esse prêmio para outros jogadores que jogaram na mesma época dele. É seguro dizer que o prime do Shaq durou 10 temporadas, de 1994 até 2023. E não foi um auge comum, foi realmente impactante. Não é à toa que Shaq é considerado o jogador mais dominante da história da NBA. Quando ele estava a fim de jogar basquete,
praticamente ninguém conseguia impedi-lo. Porém, ninguém é campeão na NBA jogando sozinho, ele precisava de ajuda. E o Kobe Bryant, tendo sido draftado pelo Los Angeles Lakers, levou ali umas 2, 3 temporadas para conseguir passar dos 20 pontos por jogo, e depois ainda o Lakers recebeu a adição do melhor treinador de todos os tempos, chamado Phil Jackson. E então o título veio. Mais tarde, em 2006, Shaquille O'Neal, depois de sair do Lakers, comemorou mais um título, agora ao lado de Dwayne Wade e não sendo mais a estrela principal. É importante pontuar esse título, assim como os outros dois do Kobe sem o Shaquille O'Neal, porque a rivalidade entre os dois nesse vídeo aqui precisa desse destaque. Então, Shaquille O'Neal ganhou 3 vezes a NBA com o Lakers junto do Kobe Bryant e do Phil Jackson, porém ele foi campeão de novo em 2006, agora sem o Kobe, sem o Phil Jackson, mas não sendo mais o protagonista. Aí já era uma época que ele não chegava a fazer 25, 28 pontos por jogo. Era mais humilde ali com 20 pontos, 9 rebotes, enquanto o Kobe, quando foi campeão de novo com o Los Angeles Lakers, sem o Shaquille O'Neal, porém com o Phil Jackson, aí sim estava vivendo aquele auge dele ali com 28, 30 pontos por jogo, sendo a estrela do time. E outro detalhe importante é que assim que o Shaquille O'Neal sai do Los Angeles Lakers, eles ficam um ano sem ir aos playoffs, coisa que não acontecia há muito tempo. Todas as temporadas do Shaq no Lakers, o time foi aos playoffs. E aí na primeira que ele sai, o Lakers, pum, dá uma caída monstra, não vai aos playoffs, mas aí no ano seguinte já volta a disputar os playoffs. Kobe impactou a liga não só no ataque, mas também na defesa. Ele foi escolhido para o primeiro time de defesa da liga 9 vezes. E é seguro dizer que o prime dele durou 13 temporadas, dos seus 22 anos aos 34. Para muitos, Kobe Bryant é tido como o maior Laker da história. Um time que teve Magic Johnson, que teve o próprio Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar e agora LeBron James. Enquanto Shaq parecia mais confortável e relaxado, Kobe demonstrava muita gana. Ele marcou a liga e influenciou diversos jogadores com a sua mentalidade, com o seu foco, a sua disciplina e sempre querendo mais. Inclusive, toda essa gana do Kobe Bryant às vezes não era bem expressada, e esse foi um dos motivos que fez com que ele e o Shaquille O'Neal se desentendessem. O Kobe sempre estava provocando o Shaq a treinar mais, a se esforçar mais, enquanto o Shaq, dono daquele time, o cara que liderava o Lakers, inclusive, como eu já falei aqui, mas vale ressaltar, eles foram campeões juntos 3 vezes, e o Kobe era só um menino, cara. O Shaq chegou no Lakers com 24, o Kobe com 18. Então isso já mostra muita coisa, era tipo 6 anos de diferença entre os dois. O Shaquille O'Neal vai ser campeão com 27, o Kobe com 21 anos. Então o Shaquille O'Neal era o dono do time, era o líder do time. Seria impossível para o Kobe ter esses 3 títulos que ele teve com o Lakers na era do Shaq sem o Shaq. Ele não conseguiria. Enquanto o Shaquille O'Neal já estava demonstrando que em algum momento ele seria campeão. Ele precisava de ajuda? Precisava. Não quero desmerecer aqui a ajuda que o Kobe deu, mas eu tenho que pontuar que o Shaq foi muito mais fundamental para o Lakers ser campeão do que o Kobe Bryant, embora os dois tenham tido o seu papel, a sua importância, mas o nível de importância do Shaquille O'Neal para aquele Lakers era muito maior, tanto é que o Phil Jackson, quando monta o esquema tático, a bola sempre tinha que passar pelo Shaquille O'Neal. Ele era e é tido como o big mais dominante da história da liga. Como eu falei, não é defensivamente, mas ofensivamente. Ele era uma máquina, ele pegava a bola de costas pro aro, bagunçava a defesa com seus movimentos ou empurrando simplesmente os jogadores para trás e enterrava ou fazia um arremesso bem curto. Porém, do outro lado, a gente tinha um Kobe Bryant muito determinado a treinar, a melhorar, se inspirando muito no Michael Jordan, durando muito tempo na liga. Talvez se o ego dos dois fosse menor, eles teriam ganhado muito mais jogando juntos. Mas agora chegou a hora de ir para a tela da comparação do que eles conquistaram nas suas carreiras. Títulos de NBA: Kobe Bryant 5, Shaquille O'Neal 4. Mas é aquilo, vale lembrar que desses 4, 3 ele ganhou sendo a principal estrela. O Kobe ganhou 3 desses aqui, sendo coadjuvante para o Shaquille O'Neal. Temporadas na liga: Kobe 20, Shaq 19. Temporadas jogando playoffs: Shaquille O'Neal 17, Kobe Bryant 15. MVPs de temporada: Shaquille O'Neal 1, embora eu ache que ele poderia ter ganhado no mínimo mais um, ok? Kobe Bryant também empata com ele aqui
com 1. MVP de finais, Shaq 3, Kobe Bryant 2. Vale lembrar de novo que o Shaq ganhou esses 3 jogando com o Kobe no mesmo time, enquanto o Kobe, quando ganhou esses 2, o Shaq já não estava mais no Lakers. Seleções de primeiro time, Kobe Bryant 11 vezes, Shaq 8. Geral, Kobe 15, Shaq 14. No outro vídeo que eu fiz do Luka Doncic e do Jason Tatum, eu expliquei isso aqui. O time geral da NBA são 3, né? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Então aqui, quando mostra o primeiro, vai especificar só ele mesmo. Aqui, quando aparece All NBA Teams, é o segundo e o terceiro. Então, juntando todos esses, o Kobe tem 15 e o Shaq 14. Primeiro time geral de defesa, Kobe 9. Isso aqui é gigante, gigante, cara. E aí na seleção, juntando as outras, né, o segundo time de defesa, aqui no caso não tem o terceiro como no All NBA, Kobe Bryant 12 vezes no time de defesa da temporada, Shaq apenas 3. Como eu falei, ele era uma força dominante, mas no ataque, na defesa, ele não se esforçava tanto. Líderes da liga em pontos, Kobe 2 vezes, Shaq 2 vezes. Calouro do ano, Shaq ganhou esse prêmio, o Kobe não conseguiu. Pontos totais na carreira, Kobe Bryant 33 mil, Shaquille O'Neal 28 mil, rebotes totais, Shaq 13 mil, Kobe 7 mil, assistências totais, Kobe 6 mil, Shaquille O'Neal 3 mil, steals total, Kobe quase 2 mil, Shaquille O'Neal 700, aqui nos tocos, Shaq 2.700, o Kobe teve 640, jogos totais, o Kobe aparecendo aqui com 139 jogos a mais do que o Shaquille O'Neal. Aqui nós temos os números deles em playoffs, e eu digo isso de o Kobe ter jogado mais sem o mérito dele, porque ele esteve mais saudável do que o Shaquille O'Neal, se cuidou mais fisicamente. E o meu veredito, depois de mostrar os números e de contar um pouco do que eles conquistaram e fizeram juntos, é que qualquer resposta é válida se você gosta mais do Kobe, se você gosta mais do Shaquille O'Neal. Você poderia dar empate aqui em relação aos dois serem melhores ou serem maiores. Porém, a minha opinião será a seguinte: como o Shaquille O'Neal é tido como center, o big mais dominante da história da liga, eu terei que colocar ele como melhor que o Kobe Bryant. Inclusive, não tiro de maneira alguma o Shaquille O'Neal do top 10 da história da NBA. Não tem como você pegar o cara que é tido como o mais dominante da história, que os times não conseguiam pará-lo dentro do garrafão quando o assunto era ele no ataque, e simplesmente deixar ele de fora de um top 10 da história. Então, eu coloco o Shaquille O'Neal à frente do Kobe Bryant. É como eu falei em relação aos títulos. Se você tira o Shaquille O'Neal daquele time do Lakers com o Kobe Bryant, ele não teria ganhado 5 títulos. Agora, o Shaquille O'Neal, mesmo no Orlando Magic, já estava quase sendo campeão no seu início de carreira. O Kobe tem o mérito de ter ganhado 2 títulos sem o Shaquille O'Neal. Mas aí soma 5, porque ele pega os 3 em que ele foi campeão com o Shaquille O'Neal sendo Finals MVP. Enfim, pra mim, pra finalizar esse vídeo, Shaquille O'Neal melhor do que o Kobe Bryant. Eu pontuei nesse vídeo que o auge do Kobe durou 13 anos, enquanto o auge do Shaquille O'Neal durou 10. Mas ainda assim, eu acho que esses 10 anos do Shaquille O'Neal foram maiores, foram mais impactantes do que os 13 do Kobe Bryant. Porém, eu vou ter que colocar o Kobe Bryant como maior que o Shaquille O'Neal pela sua influência na liga, pelo seu impacto na liga. E é como eu falei, dá para deixar os dois empatados, mas para dar o meu veredito, para dar a minha resposta, eu vou colocar o Shaquille O'Neal como sendo melhor que o Kobe, porém colocarei o Kobe sendo maior que o Shaquille O'Neal. E uma das coisas que vai pesar aqui para mim colocar o Kobe como sendo maior não é o fato dele ter morrido, tá? É o fato dele ser considerado o maior jogador do Lakers de todos os tempos, e também o fato dele ter ganhado 9 prêmios de primeiro time de defesa da liga. O Shaq não tem nenhum desses, então eu vou usar as premiações do Kobe, o número de pontos e todas essas outras estatísticas para colocar ele como maior do que o Shaquille O'Neal. Mas, como eu disse, no top 10 dos melhores da história da liga, eu deixo o Shaquille O'Neal na frente dele. Agora, dos maiores em relação a toda a carreira, a tudo que envolve não só dentro da quadra, mas fora da quadra, o impacto e etc., aí eu terei que deixar o Kobe na frente. Talvez vocês discordem, eu tô pronto para ouvir o argumento de vocês aí nos comentários, e deixem também qual é o próximo duelo, qual é o próximo X1 que vocês querem ver aqui no canal.